Boa tarde! Hoje são 30 de junho e a nossa aula será de ciências. Abram o livro na página 51, aonde nós vamos estudar o efeito estufa. O efeito estufa. O efeito estufa. Acompanhem comigo a leitura. O efeito estufa é o fenômeno causado pela concentração de gases na atmosfera, principalmente gás carbônico ou dióxido de carbono. Esses gases funcionam como uma capa que não deixa o calor da irradiação solar absorvido na superfície da Terra escapar para o espaço. Esse efeito aquece a Terra tanto durante o dia como à noite. Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não haveria condições de existir vida na Terra. Entretanto, por causa das atividades humanas, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera duplicou nos últimos 100 anos. Isso ocorre principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e pelo desmatamento e queimadas de florestas. Como consequência, a temperatura média da Terra vem aumentando. Observem que é um calor muito grande, não é verdade? Bom, o Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países, prevê a redução de gases que provocam o efeito estufa até 2025. Observem no livro de vocês duas imagens. Na primeira, automóveis, ônibus e caminhões são os maiores causadores do aumento de gases de efeito estufa na atmosfera. Na segunda, observem que aparece uma indústria aí, né? Os gases emitidos pelas chaminés nas fábricas também aumentam o efeito estufa. Então, crianças, não esqueçam que o que é o efeito estufa? É esse fenômeno causado pela grande concentração de gases na atmosfera, né? Ao aumento da temperatura e causa esse efeito. Vamos fazer uma atividade. Nessa atividade diz assim: o que é efeito estufa? 2. Explique as causas e as consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos. Vamos lá? Na primeira, o que é o efeito estufa? É um fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera de nosso planeta, né? Principalmente
principalmente o dióxido de carbono, ok? Vamos lá, eu vou repetir a pergunta e nós vamos ler em conjunto. O que é o efeito estufa? É um fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera de nosso planeta, principalmente o dióxido de carbono. Eu vou arredar um pouquinho para vocês enxergarem melhor, tá bom? Ok. Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: explique as causas e consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos. Enquanto eu apago, vocês vão fazendo, tá bom? Vamos lá! Já? Explique as causas do efeito estufa. Então, quais são as causas? Vocês vão escrever as causas, né? Do aumento do efeito estufa são a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. Ok? Essas são as causas nos últimos 100 anos. Eu vou arredar para cá, ok? Então, quais são as causas e as consequências do aumento do efeito estufa nos últimos 100 anos? As causas do aumento do efeito estufa são a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. Esse aumento está causando a elevação da temperatura média da Terra. Agora eu vou colocar as consequências, tá bom? Então, esse aumento está causando a elevação da temperatura média da Terra. Por isso que faz muito calor, né? Exatamente por conta do efeito estufa.
estufa. Ok? Agora virem para a página 52. Na página 52, ele diz assim, é uma revisão do que você aprendeu, né? Leia os itens que você estudou nesta lição. São 7 itens. Vamos para o primeiro. A combustão é a queima de materiais, uma transformação química em que as substâncias iniciais sofrem alterações e outras substâncias são formadas. Isso aqui vocês estudaram na aula passada. Durante a combustão, o gás oxigênio é consumido, o que possibilita e mantém a queima do material. Para ocorrer combustão, é necessário ter o combustível, o comburente e o calor inicial. Quarto, os combustíveis são utilizados como fonte de calor e energia. Eles podem ser gasosos, sólidos ou líquidos. Agora, nós vamos revisionar o que nós estudamos hoje. O efeito estufa é o fenômeno causado pela concentração de gases na atmosfera que forma uma espécie de capa que não deixa o calor absorvido pela superfície da Terra escapar para o espaço. O efeito estufa aquece a Terra. Sem ele, a temperatura do planeta seria baixa. As atividades humanas vêm aumentando a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E como consequência, a temperatura média do planeta aumenta. Tem uma atividade aí para vocês fazerem enquanto eu vou apagar o quadro. Ok? Vamos lá. Vão lendo aí enquanto eu apago o quadro. Diz assim, atividade. A emissão de gases que intensificam o efeito estufa tem contribuído para o aquecimento global da Terra. Faça uma pesquisa e proponha soluções que possam diminuir o aquecimento global. Desculpa. E aí? Vamos fazer coletivamente? Mas quem quiser fazer a pesquisa, faça, tá bom? Olha só. Diminuir o uso de combustível. De combustíveis, né? Fósseis. Se nós diminuirmos o uso de combustíveis fósseis, nós podemos contribuir com essa diminuição do aquecimento, ok? Outro. Utilizar fontes limpas
fontes limpas e renováveis para a geração de energia. Aqui é outra sugestão para nós solucionarmos essa situação do superaquecimento. Vamos para a última. Diminuir o desmatamento e as queimadas. São as únicas formas que nós podemos contribuir, ok? Diminuir o uso de combustíveis fósseis, utilizar fontes limpas e renováveis para a geração de energia e diminuir o desmatamento e as queimadas. Bom, aqui nós encerramos esse conteúdo do efeito estufa. Virem para a página 53, aonde nós vamos estudar outras transformações químicas, ok? Desculpa. Outras transformações químicas. Página 53. Página 53, tá? Outras transformações químicas. O que isso quer dizer? Outras reações químicas, tá bom? Vamos lá. Outras transformações químicas. Ok? Leiam comigo. O oxigênio é um componente muito importante para a vida na Terra. Sem ele, não conseguiríamos sobreviver, porque dependemos dele para respirar, assim como quase todos os demais seres vivos. Esse elemento tão fundamental também está presente em outras substâncias, como a água. Na natureza existem inúmeras transformações químicas que são causadas pelo oxigênio. Por exemplo, quando você corta uma maçã ao meio e come apenas a metade, o que ocorre com o outro pedaço com o passar do tempo? Nós temos uma maçã, né? Aí eu venho aqui e corto ela aqui no meio. Vai ficar só uma banda dela, né? O que acontece? Vocês já prestaram atenção nessa transformação? Acontece uma transformação química, que é uma reação química. A maçã escureceu. Ela não escurece? Por que isso ocorre? Vamos descobrir com a leitura? A maçã escurece porque, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma transformação química chamada oxidação, tá?
Oxidação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando o suor da pessoa é muito forte, escurece determinadas bijuterias, tá? Ocorre a oxidação, é uma transformação de elementos químicos. Então, nessa transformação, o oxigênio reage com alguns compostos presentes na fruta. A coloração marrom escura é decorrente dessa reação. Oxidou. Houve uma oxidação, que é uma reação química. Não é apenas a maçã que escurece em contato com o ar, mas também a banana, a batata, a berinjela, o pêssego e muitas outras frutas e legumes. Agora virem para a página 54. Na 54, aparece uma imagem, tá? São barras de ferro com ferrugem, indicando que o material está sofrendo oxidação. Vamos ler? Reações de oxidação ocorrem em muitas outras situações. Por exemplo, na nossa respiração, no processo de fotossíntese, na ferrugem que se forma em uma barra de ferro. Isso mesmo, a ferrugem nada mais é que o resultado da oxidação do ferro exposto ao ar e também à água, que tem oxigênio na sua composição. O contato com a água pode ser tanto da umidade do ar quanto da torneira. Então, essa oxidação é a redução. São fenômenos que ocorrem em reações de transformação. Elas perdem elétrons, tá? Do átomo. Por isso que há a oxidação. Aí ele está dizendo para vocês fazerem duas experiências. A experiência 1 e a experiência 2. Diz assim: salada de frutas bem fresquinha. Uma delícia, né? Materiais necessários: uma banana, uma maçã, uma pera, metade de um limão espremido, 2 tigelas, uma faquinha de plástico. Procedimentos. O que são procedimentos? É a realização do que nós vamos descobrir na nossa experiência. Corte a banana, a maçã e a pera em pedaços pequenos. Divida os pedaços nas 2 tigelas. Na tigela A e na tigela B. Na tigela B, coloque suco de limão. Suco de limão. Ok? Deixe a salada de fruta descansar por 1 hora. Vamos lá? Passou-se essa 1 hora, ele pergunta: qual a diferença entre a salada de frutas A da tigela A com a tigela B? O que foi que aconteceu? Vamos lá, vão fazendo a experiência aí, enquanto eu vou colocar aqui, né? Passou-se 1 hora e aí vocês obtiveram o resultado. Vamos lá. As frutas da tigela A, você vai responder: as frutas
da tigela A devem estar escuras, né? E as da tigela B ainda sem oxidar. Ok? 2. Por que você acha que isso aconteceu na tigela A? O que vocês acham? Muito bem, ocorreu uma transformação química, né? E todas as vezes que acontece uma transformação química, aqui estava escrito as frutas, tá? As frutas da tigela A devem estar escuras e as da tigela B ainda sem oxidar. Vamos para a segunda, que eu acabei de ler para vocês. Na segunda, vocês vão escrever que ocorreu uma transformação química, tá bom? Vamos lá? Segunda questão. Ocorreu uma transformação química, né? Química. Ok? Vamos para a terceira. Na terceira, ele diz assim: por que você acha que isso ocorreu na tigela B? Porque o limão possui ácido cítrico, que funciona como um potente antioxidante natural. Neutraliza a ação da oxidação. Eu vou ler depois. Da oxidação. Impedindo que escureça. Impedindo que escureça. Ok? Eu vou arredar aqui para vocês enxergarem melhor. A segunda pergunta. Por que você acha que isso ocorreu na tigela A?
ocorreu uma transformação química, né? Por que você acha que isso ocorreu na tigela B? Porque o limão, ele tem um ácido cítrico que funciona como um potente antioxidante natural. Neutraliza a ação da oxidação, impedindo que escureça. Agora vamos para a experiência 2, ok? Eu vou apagar o quadro e nós vamos, para finalizar a aula de ciências de hoje, nós vamos finalizar com essa experiência de número 2. Vamos lá. Já deu para eu dar um tempo para apagarem, para copiarem, né? Para nós realizarmos a nossa experiência de número 2. É muito legal, né, estudar ciências, porque a gente descobre várias coisas, né, que são importantes a gente saber, né? Agora vocês já sabem que quando vocês partirem a maçã e ficar escura, é porque há uma transformação química, né? Chamada de oxidação. Na experiência 2, é com a ferrugem, tá? Materiais necessários: esponja de aço, água, 2 pratos identificados com A e B. Procedimentos: separe a palha de aço em 2 pedaços. Coloque um pedaço em cada prato. Um prato e o outro prato. Olha, prato A e o prato B. Borrife água no prato A. Vai colocar água aqui, ó. Observe depois de um dia. Passou-se um dia. O que aconteceu no prato A? Ó, a palha de aço enferrujou. Por que ela enferrujou? Porque aconteceu uma reação química. 2. Por que você acha que isso aconteceu? Devido ao processo de oxidação. Você vai escrever: devido ao processo de oxidação. Tá bom? Devido ao processo de oxidação que aconteceu quando a palha de aço, né? A palha de aço entrou em contato com a água. Aí houve essa reação química. Essa palha de aço, gente, são aquelas esponjas. Deixa eu arredar para cá. Tá? Que nós lavamos a louça. Então, o que aconteceu no prato A, quando você borrifou a água? A palha de aço enferrujou. Por que você acha que isso aconteceu? Devido ao processo de oxidação que aconteceu quando a palha de aço entrou em contato com a água. Então, a nossa aula vai finalizar aqui, tá bom? Porque na outra aula nós vamos fazer
umas atividades relacionadas a esse conteúdo, tá bom? De reações químicas. Um beijo no coração.